Fala aí, rapaziada, professor Luiz, trago para vocês hoje lançamento horizontal, uma matéria bem tranquila, acredito que você não terá grandes dificuldades, beleza? Vamos lá, vamos entender. Imagine que eu tenho aqui uma mesa, certo? Essa mesa está a uma certa altura aqui do chão, e em cima dessa mesa tem uma bolinha. Essa bolinha vai vir rolando, eu apliquei uma força aqui nessa bolinha e ela vai cair. Pessoal, na queda, essa bolinha vai descrever uma trajetória que é um arco de parábola. Legal? Um arco porque não é uma parábola completa, né? É só um pedaço dela. Então, um arco de parábola. No lançamento horizontal, nosso objetivo aqui é determinar aqui algumas grandezas, como por exemplo, a altura da queda, o alcance, que é a distância, né, no horizontal, que a bolinha caiu aqui do pé dessa mesa, o tempo de queda, a velocidade com que ela sai daqui, a velocidade com que ela bate aqui no chão. Então essas são as grandezas que a gente vai determinar. Galileu, quando iniciou os estudos, né, qual foi a percepção que ele teve? Que esse movimento de arco de parábola ele pode ser dividido em dois. Um no eixo X, que é horizontal, e outro no eixo Y, que é a vertical, certo? O que faz todo sentido, não é? Observe, quando o corpo descreve um arco de parábola, na realidade ele está indo para direita, não é? Está andando em linha reta aqui para a direita, na horizontal, e está caindo, ou seja, está se deslocando na vertical ao mesmo tempo. Então ele vai para frente e vai para baixo ao mesmo tempo. Legal? Bom, aqui a gente já pode perceber logo de cara que é o seguinte: a gravidade ela atua, né, nesse movimento, ela atua sobre esse corpo e a gravidade está no eixo Y, a gravidade está na vertical. Sendo assim, quando eu analisar a minha velocidade no eixo Y, a gente vai ver que vai ser um movimento acelerado, né? Porque a gravidade é uma aceleração, certo? Vale 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, no eixo X, não. No eixo X eu não tenho nenhuma aceleração. Se eu não tenho aceleração, a velocidade será constante, beleza? Então, ó, na sua cabeça, a partir de agora, você vai dividir eixo X e eixo Y, certo? Movimento no eixo X e movimento no eixo Y, beleza? Vamos aos detalhes. No eixo X, eu tenho aceleração igual a zero, né? Aceleração em X é igual a zero. Sendo assim, a velocidade é constante. Pessoal, isso é um movimento uniforme, não é? Velocidade constante, aceleração igual a zero. Então, se eu pegar nessa trajetória, em qualquer ponto dessa trajetória, a minha velocidade na horizontal, a minha velocidade no eixo X, o meu Vx, será constante. Vou colocar alguns números aqui, só para servir de exemplo. Vamos lá. Vamos imaginar que ele iniciou aqui com 2 metros por segundo. Velocidade em x igual a 2 metros por segundo. Vamos supor, passou 1 segundo. Qual que é a velocidade aqui em x? Bom, é constante, não é? 2 metros por segundo. Passou mais um intervalo de tempo. O meu Vx é constante, vale 2 metros por segundo. Acho que você já entendeu, não é? Aqui também será igual a 2 metros por segundo. Então, no eixo X, velocidade constante, aceleração igual a zero. Pois bem, como é um movimento uniforme, aquela formulazinha lá do movimento uniforme, você pode utilizar aqui tranquilamente, certo? Você lembra lá como é que era? Era velocidade igual a ΔS sobre ΔT, certo? ΔS é um deslocamento, não é? Então, vamos lá. Velocidade, aqui vai ser Vx, porque eu estou tratando só do eixo horizontal. Agora, qual que é o meu ΔS aqui no eixo X? Qual que é o meu deslocamento na horizontal? Na realidade, é um alcance, não é? Que aqui eu chamei de A. Então, em vez de ΔS, eu vou colocar A de alcance. Bom, alguns livros deixam ΔS mesmo, outros trazem um X, outros trazem um A. Eu prefiro chamar de A para você lembrar que é um alcance, certo? Então, velocidade em X é alcance dividido pelo tempo. Ó, coloquei aqui para você. Vx é alcance pelo tempo. Então, se te pedirem o alcance, você já sabe, não é? Como é que você vai calcular? Alcance, ó, só se passar o ΔT para cá, vai ser igual a Vx vezes ΔT, beleza? Então, o alcance da bola está intimamente ligado com a velocidade no eixo X, com a velocidade no horizontal.
quanto mais intensa, né, for a minha velocidade na horizontal, mais longe vai ter um maior alcance, né, essa bolinha, beleza? Pois bem, agora no eixo Y, não, no eixo Y já é diferente. Eixo Y, vertical. O que eu tenho na vertical? Você já sabe que eu já te falei, não é? Aceleração no eixo Y é a gravidade. Sendo assim, a minha velocidade no eixo Y, ela varia, certo? Vamos aos detalhes. Inicialmente a bolinha está só rolando aqui em cima da mesa. Ela não se move no eixo Y. Então eu posso afirmar que inicialmente a minha velocidade inicial em Y é igual a zero, beleza? Então eu vou escrever aqui para você, ó. V0 Y é igual a zero. Agora, a partir do momento que ela sai daqui, bom, aí eu já tenho a atuação da gravidade. Aí a velocidade no eixo Y começa a aumentar, certo? Então ela vai vir aqui, ó. Aqui eu vou ter um certo valor de VY, né? Dá até pra gente fazer de cabeça aqui quanto é que vale, né? Porque como ela está sob a ação da gravidade, ó, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então o que acontece? O que significa? Significa que a cada 1 segundo a velocidade aumenta em 10 metros por segundo, certo? Então imagine que aqui passou 1 segundo, ó, vou colocar aqui. 1 segundo. Qual que vai ser a minha velocidade aqui no eixo Y, certo? Depois de 1 segundo, minha velocidade no eixo Y será de 10 metros por segundo. Mais 1 segundo. Passou aqui mais 1 segundo. Minha velocidade vai ser de 20 metros por segundo. Mais 1 segundo, vou ter um acréscimo aqui de mais 10 metros por segundo. Então vai ser de 30 metros por segundo. Legal. Então, ó, aceleração é gravidade, velocidade varia. Agora, observe atentamente. A velocidade inicial é igual a zero e está sob a ação da gravidade. O que é isso, pessoal? Isso é um movimento de queda livre. Não é? Queda livre é isso. A velocidade inicial é zero, certo? E a única aceleração envolvida no processo é a gravidade. Ou seja, e eu vou entrar em detalhe nisso daqui a pouco, se eu pegar essa bolinha e simplesmente soltar ela ou lançar ela desde que estejam na mesma altura, elas vão chegar ao chão juntas, no mesmo intervalo de tempo, beleza? Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Pois bem, como se trata de um movimento uniformemente variado, todas aquelas equações do move eu posso utilizá-las aqui, certo? Vamos lá, a gente tem lá a equação da função da velocidade pelo tempo. Como é que funciona? V igual a V0 mais AT. Só que a gente tem que dar uma adaptada, né? Igual a gente faz lá no movimento de queda livre. Aqui, ó, vai ser VY, certo? A velocidade inicial no eixo Y, você já sabe que vale zero, certo? E a aceleração é a gravidade. Então ficou VY igual a GT. Coloquei em destaque aqui para você, ó, VY igual a GT. Beleza. Qual outra que a gente tem? A gente tem essa outra aqui, ó, vamos lá. ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2, não é? Pois bem, o que é esse ΔS? O que é esse deslocamento aqui no eixo Y? É uma variação da altura, não é? Então, no lugar de ΔS, eu vou colocar aqui H, certo? Velocidade inicial no eixo Y, você já sabe que é zero, então isso aqui vai zerar. A aceleração é a gravidade. Então ficou H igual a GT ao quadrado sobre 2. Coloquei em destaque, H igual a GT ao quadrado sobre 2. E por último, a gente tem a de Torricelli também, não é? Você pode utilizar, não é tão comum assim nos exercícios, mas é bom saber. O que você tem? Você tem que V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, certo? Então, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. A velocidade inicial no eixo Y, você já sabe que é zero, certo? Então, VY ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a aceleração, é a gravidade, e o meu ΔS aqui
é uma altura. Então ficou VY ao quadrado igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Coloquei aqui em destaque para você, beleza? Bom, vamos lá, para a gente finalizar aqui essa parte teórica, né? O que mais que a gente pode falar? Pessoal, se eu estou analisando, por exemplo, esse ponto aqui, ó, vamos falar um pouquinho a respeito mais da velocidade agora. Se eu estou analisando esse ponto, eu não posso falar, se me perguntarem qual que é a velocidade aqui nesse ponto, eu não posso falar que vale 10 e nem que vale 2, porque na realidade aqui a gente desmembrou essa velocidade, não é isso? Para quê? Para facilitar o nosso estudo, a gente dividiu em eixo X e em eixo Y. Na realidade, a velocidade aqui você vai ter que fazer a resultante, certo? São dois vetores, então faz a resultante aqui, ó. E essa velocidade ela é tangente à trajetória, então ela vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Certo? Vou colocar aqui VR. Bom, como é que eu vou calcular esse VR? Bom, esses dois vetores estão a 90 graus, você pode aplicar aqui um Pitágoras, né? Você faz VR ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? No meu exemplo aqui é 2, beleza? Ah tá, aqui nesse outro ponto, eu não posso falar que a velocidade aqui é 2 ou que é 20, certo? Eu tenho que fazer o quê? A resultante, legal? Então a resultante, ó, ela vai sempre tangenciar, sempre tangente à trajetória. Se eu precisar calcular, aplica um Pitágoras. Velocidade resultante ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Belezinha? E para finalizar aqui, ó, concorda comigo que tanto esse movimento no eixo X quanto no eixo Y, eles ocorrem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, não é? Ao mesmo tempo que ele anda para frente, ele cai, ao mesmo tempo, legal? Então, ou seja, esse tempo aqui, ó, que você descobre aqui, ou aqui, é exatamente esse mesmo tempo aqui, ó. Sei lá, gastou 2 segundos, então isso significa que aqui é 2, aqui também é 2, certo? Alguns exercícios, né, por exemplo, vai te cobrar, por exemplo, o alcance, certo? Aí te dá o valor de Vx, mas não te dá o tempo, aí ele pega e te dá a altura. Então o que você faz? Você põe a altura aqui, descobre o tempo, né? A gravidade é 10, pronto, descobriu o tempo, joga aqui, descobrir o alcance, belezinha? Eu gostaria de falar um pouquinho mais a respeito desse tempo, né, que é o tempo de queda. Vou só apagar o quadro aqui e já volto, beleza? Pois bem, pessoal, vamos continuando aqui o nosso entendimento. Queria falar um pouco mais a respeito do tempo de queda. Bom, agora há pouco eu falei para vocês que se eu tiver um lançamento horizontal e um movimento de queda livre, se ambos estiverem na mesma altura, eles cairão ao mesmo tempo, certo? Por que isso acontece? Veja bem, o tempo de queda no lançamento horizontal ele é definido pelo eixo Y, né? Pela velocidade no eixo Y. A velocidade no eixo Y que faz com que esse corpo caia, não é assim? E a mesma coisa no movimento de queda livre, né? Porque no movimento de queda livre só tem velocidade em Y, certo? Se a gente quiser calcular, como é que faz? Ó, eu sei que H é GT ao quadrado sobre 2, tanto para queda livre quanto para o lançamento horizontal. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse T, certo? Vai ficar o quê? T ao quadrado vai ser igual a 2H dividido por G. Ah tá, então T vai ser igual a raiz de 2H dividido por G. O que essa equaçãozinha aqui quer me dizer? Que o tempo de queda depende apenas da altura, uma vez que tanto na queda livre quanto no lançamento horizontal, no eixo Y, né, ambos estão submetidos à mesma gravidade, certo? Então olha aqui, quanto maior for esse valor aqui de H, maior será o meu tempo de queda, beleza? Luiz, precisa gravar essa fórmula? Cara, se tiver HD sobrando aí, grava, mas não é preciso. O importante é que você entenda todo o processo. Se você precisar, você saiba chegar até aqui. Beleza? O que é importante? O que é importante você saber? Que o tempo depende da altura. Beleza? Então, ó, ambos estão submetidos aqui à mesma gravidade, certo? Que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos imaginar, ó. Bom, para começo de conversa, vamos lá. Para começo de conversa, a gente sabe que tanto no lançamento horizontal quanto em queda livre,
a velocidade inicial no eixo y é igual a zero. Aqui também, v0, y é igual a zero. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza, Luiz, passou aqui um segundo. Passou um segundo. Qual que é meu VY aqui na queda livre? 10 metros por segundo. Ah, tá. E no lançamento? 10 metros por segundo. Passou aqui mais um segundo. Mais um segundo, eu vou ter aqui 20 metros por segundo. A gente já fez isso, não é? 20 metros por segundo. E aqui? Também 20 metros por segundo. Mais um segundo. 30 metros por segundo. E aqui também 30 metros por segundo. Legal? Ou seja, a velocidade no eixo Y, tanto aqui na queda livre quanto no lançamento horizontal, ela varia da mesma forma, certo? Então ela anda espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Por isso que eles chegam junto, né? Por isso que essas duas bolinhas tocam o chão no mesmo intervalo de tempo, certo? A gente tende a pensar, não é, que aqui demora mais do que aqui, não é? Mas é como eu falei, o que define o tempo é a altura, né? O que define o tempo é a altura. Beleza? Agora eu vou colocar aí para vocês um experimento que eu fiz, certo? Provando para vocês, vocês vão reparar que realmente, tanto em queda livre quanto no lançamento horizontal, o tempo de queda é exatamente o mesmo. Beleza? Eu vou colocar aí na tela para você. Eu não, o editor vai colocar. Valeu? Bom, pessoal, vamos fazer aqui agora uma pequena demonstração, certo? É o seguinte, com esse aparelho aqui, eu consigo fazer com que essa bolinha caia em queda livre. E ao mesmo tempo eu consigo lançar essa outra bolinha, observe. Eu consigo fazer um lançamento horizontal, certo? Ao mesmo tempo. Então eu vou lançar essas duas bolinhas, uma vai cair em queda livre, a outra vai ser um lançamento horizontal. Ambas estão na mesma altura, portanto, ambas tocarão o chão no mesmo intervalo de tempo, certo? O indicativo de que elas estão tocando o chão no mesmo intervalo de tempo vai ser o som da colisão da bolinha com o chão. Então eu quero que você observe atentamente o som que a bolinha vai fazer quando ela toca no chão. Você vai ver que é praticamente igual. Não está 100% porque a gente precisaria de uma condição especial de vácuo, certo? Às vezes a própria inclinação aqui do piso ou do chão já dá uma certa diferença, então vocês vão reparar que não está 100%, porém não compromete o nosso estudo. Por quê? Não está 100%, mas está praticamente igual. Então observe bem o som, beleza? Vamos lá. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo da parte teórica de lançamento horizontal. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. E se você gostou desse conteúdo, né, se esse conteúdo foi útil para você, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, certo? Em breve eu vou gravar uma lista só de exercícios de lançamento horizontal. Belezinha? Valeu, tamo junto, fique com Deus.